Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a essa videoaula. Nela eu trago para você a resolução de uma questão que eu deixei na aula anterior, na aula de número 4. É uma questão muito interessante que caiu no vestibular da PUC de São Paulo, que diz o seguinte: em relação a um sistema cartesiano ortogonal, o ponto A, 3x mais 1, e 2x menos 5 pertence ao quarto quadrante, se e somente se ocorrer qual dessas alternativas. Primeiro, nós precisamos recordar o que é um sistema cartesiano ortogonal. René Descartes foi um cara que começou a trabalhar com essa questão do plano cartesiano. O plano cartesiano, quando você vai trabalhar num plano, você tem dois sentidos: o sentido do x, que é na horizontal, e o sentido do y, que é na vertical. Isso a gente trabalha em vários conteúdos em matemática. Aqui a gente vai só praticar a lidar com o sistema cartesiano ortogonal. Mas por que ortogonal? Ortogonal em matemática quer dizer que forma um ângulo de 90 graus, ok? Esse eixo x com esse eixo y forma um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Outra coisa importante, sempre quando eu me refiro ao sistema ortogonal, diz aqui o ponto A, 3x mais 1, 2x menos 5 pertence ao quarto quadrante. As coordenadas do ponto são essas aqui, ó, como se você fosse um carteiro e tivesse que pegar dois endereços, o endereço do bairro e o endereço da rua. Esse primeiro endereço aqui, que está antes da vírgula, dentro aí dos parênteses, sempre se refere ao eixo x, a abscissa. Até porque o x no alfabeto vem antes que o y. E esse segundo sempre se refere ao eixo y. Então nós precisamos saber que esse 3x mais 1 é o endereço para o carteiro entregar a carta aqui no eixo x. Em que altura do eixo x a casinha estaria aqui? E esse endereço é o endereço do eixo y, né? Qual a direção em relação ao eixo y que estaria o ponto procurado? Agora, o que significa pertencer ao quarto quadrante? Quadrante. Quadrante vem da palavra quadrado. Observe que aqui tem o início de um quadrado, só que não tem o quadrado todo. Por isso, isso é um quadrante. Primeiro quadrante é contado no sentido anti-horário, ao contrário do que rodam os ponteiros do relógio. Segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Isso aqui é muito utilizado em trigonometria no círculo também, a gente usa muito isso aqui. Usa em funções do primeiro grau, função do segundo grau, função logarítmica, função exponencial, um montão de funções aí que a gente usa tudo aqui nesse sistema cartesiano. Mas no momento nós vamos trabalhar de uma forma mais simples. E esses quadrantes têm o lado que é positivo e o lado que é negativo. Por exemplo, se você olha para o eixo do x, esse lado aqui é positivo, porque está depois do início, depois da origem, depois do zero. Seria 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Já em relação a esse eixo y, o eixo das ordenadas, como se diz, do lado de cima ele é positivo e do lado de baixo é negativo. Então essa zona aqui é uma zona positiva, tanto de um lado quanto do outro. Se você pega nesse quadrante e está nessa altura, é positivo. Se você pega nesse quadrante e está nessa altura, é positivo. Esse eixo x, do lado esquerdo, ele é negativo, tanto em cima quanto embaixo. Aqui é negativo, antes do zero, antes da origem, menos 1, menos 2 e tal. A mesma coisa ocorre com o eixo y do lado de baixo, negativo para os dois lados. Por quê? Porque está abaixo de zero. Aqui é como se esse centro de encontro aqui fosse o zero. Temperatura abaixo de zero, temperatura negativa, não é mesmo? Então, beleza, fizemos aí o estudo dos sinais dos quadrantes e diz que pertence ao quarto quadrante. Outra coisa que eu preciso, já falei uma vez, mas preciso frisar, enfatizar, é que sempre esse primeiro que vem antes da vírgula se refere ao x, né? Ao eixo x. E o que vem depois da vírgula aqui refere-se ao eixo y. E diz que pertence ao quarto quadrante, a esse quadrante aqui, olha. Então nós vamos trabalhar só aqui dentro. Esse primeiro que refere-se ao eixo x desse quarto quadrante está com um sinal positivo para o eixo x. Então, o que é algum número ser positivo? É ser maior que zero, porque se fosse menor que zero seria negativo. Então eu digo que 3x mais 1 é positivo, é maior que zero. E aí, isolando o 3x, nós vamos ter x maior que menos 1 sobre 3, não é mesmo? Porque estava mais, passou menos. Estava multiplicado, passou dividido. Beleza, x precisa ser maior que menos 1 sobre 3. Mas diz aqui que 2x menos 5, que representa
A ordenada aqui, que representa o subir e descer no eixo Y, está também no quarto quadrante. Se ele está também no quarto quadrante, ele é negativo. Olha o sinal do eixo Y no quarto quadrante. O que é ser negativo? É ser menor do que zero. Quer dizer que ele é menor que zero, abaixo de zero, ele está negativo no quarto quadrante. Isolando o x aí, nós vamos ter o 5 está negativo, passa positivo. O 2 está multiplicado, passa dividido, 5/2. Agora eu tenho duas afirmações e preciso encontrar a minha resposta. O meu x tem que ser menor que 5/2. O x tem que ser menor que 5/2. O x precisa ser maior que menos 1/3. Então vamos começar da esquerda para a direita. Menos 1/3 menor que x, porque se o x é maior que menos 1/3, ele pode estar de um lado ou do outro, que ele vai continuar maior. Olha a bocona maior para o lado dele aqui. Estava a boca maior para o lado dele aqui, está da mesma forma aqui, só inverti, ok? E o x é menor que 5/2, então é só eu colocar que o x é menor que 5/2. Alternativa correta, letra A, de até a próxima videoaula. E pode pintar uma dúvida aí, porque a A e a B são muito semelhantes. O que difere uma da outra? Porque a B tem menor ou igual, né? E por que não pode ser igual? Porque no ponto zero aqui é neutro, não é positivo, não é negativo. Quando se refere a quadrante, vai do zero para frente, do zero para baixo. Então a alternativa correta é realmente a letra A e não a letra B, porque não pode envolver o zero, porque o zero não pertence a nenhum quadrante, uma vez que ele não é nem positivo nem negativo, ok? E para que você possa dar continuidade aos seus estudos aí, eu vou deixar uma questão muito interessante que caiu no SES Grande Rio, que aborda também a questão de plano cartesiano, ok? Procure resolver e na próxima videoaula eu trago uma correção bacana com muito capricho para você. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você tiver gostado, inscreva-se aí no canal Matemática Simples e Prática. Curte o canal do vovô e dá um like!